E eles fazem, procuram experiências reais, enfim, trazer autenticidade. Eu achei bem interessante isso que ela colocou, porque o McKenna tem bastante disso, né? Que ele falou, acho que foi ele que falou que a sociedade industrial, ela não é autêntica, né? Então, por isso que as pessoas viajam para outros lugares, a fim de ter um contato mais real, né? Eu achei bem interessante isso que ela colocou. Bom, na verdade esse é um ponto que o McKenna é muito criticado no livro. Ele fala que existem culturas mais autênticas, né? Ele fala que a cultura urbana, as cidades, né, urbanas, industriais que a gente vive, são menos autênticas. Ele é muito criticado em relação a isso, né? Essa é uma concepção muito estreita de sociedade. Né? Você só tem uma sociedade autêntica se você for conhecer uma sociedade indígena, né? Se você for conhecer uma tribo. Então, ele é muito criticado por essa concepção muito estreita, limitada de cultura. Né? A cultura, na verdade, todo tipo de manifestação cultural, né, religiosa, de música, né, de vestimenta, de arte, de gastronomia, todas elas são autênticas. Né? Não é porque uma sociedade indígena que vive num território, né, separado, ela é mais autêntica. Né? Então, ele é muito criticado por essa concepção, vamos dizer assim, ultrapassada, né, de cultura. Né? A gente pode ter experiência Sim, ele autêntica. restringe muito, A gente pode ter muito, experiências. muito o conceito de Isso. autenticidade. A gente pode ter experiências autênticas aqui em Belo Horizonte, né? Em territórios de Belo Horizonte que você não conhece, né? Numa comunidade. Né? Por isso, quando a gente for discutir o turismo de realidade, o turismo de favela, ele é muito interessante porque a maior parte dos turistas rejeita essa experiência, né? Porque acha que já conhece a favela, já conhece aquele território, o que é mentira. Porque as pessoas, não é verdade, né? Se a gente for perguntar aqui quem mora em Belo Horizonte, aqui na sala, na turma, né? E quem conhece os territórios, né, de favela aqui de Belo Horizonte, de comunidade, aglomerado, a maior parte vocês não conhece. Aí se você pergunta, por que você não tem uma experiência, você nunca fez uma experiência de turismo de realidade, de turismo de favela? Mas a maioria das pessoas, a maioria das pessoas falam, né? Não, mas eu já conheço. Não, primeiro que não é verdade. Mas é muito perigoso. Também não é verdade. São poucas favelas, né, que têm um índice de violência diferente dos bairros, né, diferente da média da cidade. Né? Tem índices altos de violência, de crimes violentos. Né? São poucos territórios. Né? Então a gente não conhece por preconceito, ou porque a gente está preso numa inércia, né, de que turismo tem que ser um lugar que acalma a gente. Né? O turismo ele tem muito ele é muito padronizado. Né? Então o turismo tem que ser algo, uma experiência relaxante. Né? Você vai ter que ser praia, sol. Né? Então você não vai ter nenhum tipo de choque, nenhum tipo de conflito com a realidade. Né? Então tem que ser um lugar bonito, que só tem gente bonita, que só tem gente que vai consumir, né? Não tem pobreza, não tem desigualdade. Então isso é interessante, o turismo de realidade. Né? Ele mostra que você pode ter uma experiência autêntica, né? Que vai te mudar, que vai mudar a sua percepção sobre aquele território. Você vai conhecer de verdade o território, né? A 10 minutos da sua casa, meia hora da sua casa. Né? Acho que essas visões, assim, esses conceitos dos autores antigos, para o que a gente tem agora, é importante para a gente ver como é que a sociedade vai evoluindo, como os conceitos não dão mais conta e outros são criados, entendeu? Porque na época não tinha discussão de turismo urbano, turismo de realidade, então isso é um conceito mais agora, né, moderno, entendeu? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Eles nascem como uma reação ao turismo de massa. Nascem como uma reação
né, dos turistas, da indústria, né, como a saturação que o turismo de massa gera. O turismo de massa gera grandes fluxos turísticos. Esses fluxos turísticos geram saturação e padronização. Então, o turismo urbano, o turismo de realidade, nascem como formas de experiência turística mais autêntica, né? Menos saturadas. Então isso é interessante. Né? E que tem a ver com o tema que a gente vai ver na próxima aula, né? Que é a turismofobia. Né? Como que o conceito de autenticidade... E, gente, uma pergunta que eu lanço para vocês, né? Para a gente fazer um link com a próxima aula. Como que o conceito de autenticidade ajuda a entender a turismofobia? Né? O que vocês entendem? O que vocês entendem por turismofobia? 2. A autenticidade ajuda a explicar a turismofobia? Né? Eu estou lançando isso para a gente começar a quebrar a cabeça em relação à aula e aos textos que vocês vão ler para a semana que vem. Então eu queria ouvir vocês. Agora eu vou começar por baixo. Vou começar pela Thaís. Vem, Thaís. Pode falar, Luísa. Depois a Thaís fala. Pode. Não, pode começar depois, eu falo. Sem problema algum. Tá bom. Então pode falar, Thaís. Ok. Então, eu acho que eu até coloquei na minha síntese o quanto que... Calma, deixa eu organizar o pensamento para não ficar confuso. No texto, fala que a autora cita muito o conceito de alteridade, que eu achei muito interessante. Que essa procura pela conexão social com a alteridade fornece muitas sensações autênticas. E é isso que, igual ela fala, que pessoas, turistas, maioria heterossexuais, brancos, homens, procuram esse choque. E muitas vezes esse choque, que está muito ligado à objetificação da mulher, ela até usa um termo que é consumo da diferença racionalizada por glorificada. Isso acaba invadindo muito a sociedade de estímulo, lugar de estímulo e os moradores também. E eu contextualizei isso com a turismofobia, que isso acaba espantando um pouco, essa realidade acaba espantando. Calma, que eu perdi a palavra. Tudo Mas bem. eu acho que deu para entender um pouco. Não, você está falando que o choque, né, a busca pela autoridade, ele não existe, ou seja, o turista não busca autoridade. Aí ele fica na bolha. E aí isso reforça, isso gera a turismofobia, é isso que você está falando? Eu acho que, assim, o turista, ao buscar um diferente, o exótico, ele acaba pensando só nele, no interesse dele, e não pensa nos impactos que esse interesse, essa necessidade que ele vê pode causar, entendeu? Entendi. Agora eu entendi. Então você está falando que o turista muitas vezes ele vai com um estereótipo na cabeça, né, com uma concepção, um estereótipo, uma concepção rasa, superficial de uma cultura, né, ele esgota a cultura brasileira na objetificação da sexualidade feminina, por exemplo. Né? E isso acaba afastando a população local desse turista. É isso, né? Isso, exatamente. Entendi. Entendi. Se o turista não interage e não é afetado, não muda, né? Pelos valores e pela experiência que ele tem com as pessoas daquele território, e fica só com essa concepção rasa, superficial, estigmatizada, né? Que estigmatiza, que estereotipa a população local, especialmente as mulheres, né? Brasileiras que teriam uma sexualidade diferente da mulher europeia, ou seja, tem todo um conjunto de valores que objetifica a mulher, né? Que mistifica a mulher, como se a mulher brasileira fosse diferente de outras mulheres, né?
fosse mais sexualizada, ou seja, isso gera um antagonismo, gera uma animosidade com a população local, porque a mulher, ela não quer ser, ela cansa de ser resumida a um estereótipo, né? A mulher brasileira não é um indivíduo, né? Vamos falar um indivíduo. As mulheres estão aqui na turma, né? Ana Luísa, Giovana, Luana, Luísa, Norma, Priscila, etc. Elas cansam desse estereótipo, dessa estigmatização, né? Aí isso gera um afastamento, um antagonismo em relação a esse turista que vem com essa concepção muito mistificada da mulher, né? Que ele não vai encontrar isso na realidade, né? Sim, essa concepção rasa, eu vejo que muitas vezes, tipo assim, muitas vezes não, praticamente todas as vezes é dada pela mídia e pela publicidade, que só pensam em atrair turistas, pensam no lucro e não pensam nesses impactos mesmo. Sim, você tem razão. O mercado turístico, né, a publicidade, o marketing, reforça de uma forma muito intensa esse estereótipo, né, essa concepção pobre, né, que objetifica, né, a mulher. E, gente, mais algum ponto sobre o texto, o segundo texto, que vocês querem chamar atenção, discutir? Vou falar agora. Que o texto, na questão da autenticidade, ele vai falando que vai mais a fundo na cultura da região, nos costumes. E, querendo ou não, o pessoal que vem, os turistas que vêm para o Brasil, eles, no caso do turismo sexual, eles sexualizam as pessoas. E isso traz uma visão, não sei se eu posso falar pejorativa, mas tem uma visão negativa do. Não sei como que eu explico isso. Porém, é uma visão não muito legal, no meu ponto de vista, que isso também traz uma repulsão, tanto dos nativos quanto das mulheres em geral daqui. Não somente esse fato de sexualizar, os turistas cada dia mais têm poluído mais, colocado sons altos e tudo, facilitando essa repulsão que as pessoas têm, causando a turismofobia. Então, você está falando que esses comportamentos, né, de consumo de álcool, consumo de música, um comportamento festivo, né, num espaço que eu moro, né, que eu habito, que para mim está dentro da minha rotina, ou seja, esse comportamento típico do turista, né, porque o turista está num momento, existe um descompasso entre a realidade do morador, que é uma realidade de rotina, né, de obrigação, ele está preso ao cotidiano, e o tempo do turista, que é um tempo de suspensão das regras, né? O turismo, na verdade, é um tempo excepcional, né? Um tempo extraordinário. Que o turista, claro, tem muito a ver com o perfil do turista também, né? Se o turista for um homem jovem, ele tem mais liberdade para suspender as regras. Então, essa suspensão das regras acaba gerando conflito com a população local, como você disse, né? Em relação à música, festa, consumo de drogas legais, a sexualidade, né? A violência. Ou seja, isso não é um problema que você está chamando atenção, isso não é esse tipo de conflito não é específico das cidades europeias, onde a turismofobia é estudada. Mas isso acontece aqui também. Né? Existem muitos estudos que mostram conflitos, né? Como que os turistas eles degradam o ambiente, né? Deixam lixos, né? Poluem, né? E gera vários tipos de conflito em relação ao comportamento. Aqui, né? Nas cidades de Minas, ou no Brasil. Né? Então, a turismofobia, na verdade, ela tem que ser entendida como um conflito. Né? Aí, dependendo da escala desse conflito, você tem uma reação da população local. Você tem uma reação. A reação da população local gera um movimento social. Isso é interessante, né? Gera um movimento organizado, né, de reação a esses impactos dos turistas. Né?
Hein, gente? É, Pode eu falar, queria até Giovana. falar de uma coisa que assim, eu já vivi mesmo, que é uma questão muito cultural de comportamento mesmo, que nem você falou. Porque, por exemplo, meu pai, ele nasceu no Espírito Santo, né? Então, a minha família era de Guarapari e eu ia muito pra lá. Numa época eu ia muito pra lá. E eles falavam que lá era praia de mineiro, né? Que ia muito mineiro pra lá e tudo. Só que o E que eu via o na que, que época significa era o que, que significa praia de mineiro? Vamos traduzir isso. Uma praia é o quê? Oi? Vamos traduzir É uma isso. praia que Uma praia que muitos mineiros vão pra lá turistar, né? Não, Eu sei, falo então, assim, mas como que a gente coloca isso de uma forma explícita? O que significa praia de mineiro? Uma praia de gente desinteressante, de gente bagunceira, de gente farofeira? O que, que significa isso? então, é Como isso que você eu ia entende falar, isso? que o que eu ouvia deles, de mineiro, era que mineiro era pessoa fofoqueira, era pessoa que fazia muito escândalo. Eu não ouvia coisa boa, assim, quando eu ia conversar com o povo de lá, sabe? E eu acho que tá muito ligado a isso. Nessa questão de comportamento, que eles têm uma visão assim do mineiro, de que mineiro vem pra cá, mineiro fofoqueiro, mineiro é escandaloso, essas coisas. O que, que vocês acham disso? Vocês entendem o que, que significa praia de mineiro? Né? Eu acho que tem a ver talvez com o consumo, não? Talvez seja com um consumo menos, que dependa menos da cadeia turística. Ou seja, o mineiro ele vai alugar casa, então ele vai depender menos dos hotéis, dos restaurantes, né? O que vocês acham? O mineiro é fofoqueiro mesmo? Eu quero falar, mas o Lucas pediu aí no chat para falar. Ah, eu não Não vi. sei se ele ainda quer falar. Eu não vi aqui, desculpa. Pode falar, Lucas, pode falar. O que eu queria falar era sobre a sua pergunta do se a gente conseguia linkar a autenticidade com a turismofobia, se ajuda a explicar. Eu acho que ajuda em partes, porque é, a gente está A gente não, né? O turista em geral busca o exotismo do outro, ele quer tornar o outro exótico para achar autêntico. Isso gera desrespeito e inferiorização da população local. A gente vê isso até aqui no Brasil, por exemplo. A maioria das pessoas que é de fora do Brasil fala do brasileiro como uma pessoa festeira, que tem mulheres, que tem sensualidade e que tem festa. Chegando aqui, ele vai buscar isso, então ele vai tentar interagir com isso e vai provavelmente desrespeitar e inferiorizar. E não só aqui. Por exemplo, teve aquele caso recente na Copa de 2018 dos brasileiros na Rússia. Não sei se precisa de comentar, porque é ridículo. E assim, eu acho Na que verdade, foi isso gera investigado como turismofobia crime, de um né? jeito muito absurdo. Em o comportamento lá dos brasileiros na Rússia. Eu não sei se vocês lembram. Vocês lembram desse caso? Foi tão ofensivo Em que relação à mulher, em relação à mulher. Um grupo de brasileiros, né, de homens, isso, a agressividade, né, e a violência está muito associada a gênero, né? As mulheres normalmente são vítimas de violência. Os homens são autores. Então um grupo de homens brasileiros cercou uma russa e mandou ela repetir palavras em português. Claro que ela estava com uma cara de... Né, o que é isso? Não estou entendendo, né? E pediram para ela repetir palavras sobre sexualizadas, né? E isso caiu na imprensa local, né, na imprensa russa. Isso gerou um processo, né? E eu lembro que teve um dos caras que era da TAM, trabalhava na TAM e foi demitido pela TAM por isso, né? Porque isso cai nas redes sociais, né? Então era um comportamento extremamente agressivo, violento e de humilhação, né? E foi investigado pelo Ministério Público russo, né? Eu espero que eles tenham... E não só Eu espero que eles tenham Acho passado que não um só aperto, com né? a gente, né, com o brasileiro, mas no texto 2, por exemplo, fala da Tailândia. Com certeza casos assim lá vão acontecer também. E eu acho que isso gera turismofobia, uma turismofobia muito para mais que eu digo em quantidade grande mesmo, porque querendo ou não, a grande parte dos turistas, homens principalmente, vão vir buscando isso, eles vão querer interagir com isso e convenhamos que não é muito respeitoso mesmo, né? Não, No geral. não, sem dúvida, não é, né? Isso o turismo, na verdade, quando o turismo, a gente tem que ter claro isso, né? Que o turismo é um momento de suspensão das obrigações, das cobranças do dia a dia. Então, quando eu suspendo as cobranças,
Eu vou me permitir ter comportamentos que eu não tenho na minha rotina. Né? E é muito diferente eu viajar com minha mulher, com meu filho, do que eu viajar com um grupo de amigos. Né? Então, o comportamento do indivíduo ele é moldado pela dinâmica da viagem. Com quem que ele viaja, para onde ele vai, etc, etc, etc. Essas interações que ele vai ter, né, no destino. Então, é um espaço de conflito, né? Pode falar, Milena. Tem também relação com o que você falou na última aula, da visão que eles têm daqui, tipo, por exemplo, do Brasil, né? De que a liberdade aqui eles têm mais liberdade aqui, entendeu? Porque aqui não tem regra. E aí você falou, né? Um exemplo do aborto, por exemplo, né? Lá na Europa, as mulheres têm mais. É mais seguro ser mulher na Europa do que ser mulher aqui, né? Eu lembro bastante disso que você falou na última aula. Isso tem a ver com o controle do corpo, né? Aqui as mulheres têm muito mais, são muito mais autonomia, liberdade, né? Muito menor do que na Europa, né? Em relação à sexualidade, em relação ao aborto, em relação ao feminicídio, por exemplo, né? Aqui o feminicídio tem um nível epidêmico, né? O nível de violência contra a mulher é uma epidemia no Brasil, né? E tem a ver com o controle da sexualidade. O ex-namorado, o ex-marido, que não entende que a mulher pode ter uma vida sexual independente dele. Então isso é um indicador da pouca liberdade que as mulheres têm no Brasil, né? O feminicídio, a violência contra a mulher, o aborto, né? O aborto aqui é tratado como um caso de justiça criminal. E nos países que ele é legalizado, como um caso de saúde pública. Então a mulher tem autonomia. A mulher não quer interromper a gestação, ela tem autonomia. Ela não precisa de autorização da família, do pai, do namorado, do marido, né? Ela tem autonomia. Né? Então, na verdade, é o contrário. Os turistas chegam aqui com uma ideia de que as mulheres brasileiras têm muita liberdade sexual. Não tem. Tem muita liberdade? Não tem. As mulheres europeias têm muito mais, né? O que eu ia falar, que a Giovana falou a respeito, né, do turismo dos mineiros lá em Guarapari, eu acho que tem muito a ver com o perfil. Né? Tem o perfil da família, mas também tem o perfil de muitos jovens que vão lá realmente para festa, né? Para farra, vamos supor assim. Né? Eu tenho uma experiência um pouco diferente. Né? Eu morava em Copacabana, um bairro de 50 mil habitantes, sei lá quantos habitantes tem lá hoje, e casei e fui morar em São Lourenço, uma cidade turística do interior de Minas de 50 mil habitantes. Quer dizer, eu saí de um bairro que era maior do que a cidade que eu fui morar. E fui muito bem recebida pelos mineiros. Né? Nunca tive nenhum problema. Meu marido é mineiro, meu pai é mineiro, então eu tenho uma convivência com os mineiros há muito tempo. Né? Mas, assim, a visão que muitos moradores da cidade tinham de mim como ser uma carioca, profissional liberal, né? Era de uma mulher muito mais liberal do que eu realmente era naquele momento, né? Eu era, vamos pôr assim, mais conservadora do que muitas mineiras. Né? Então, assim, aquela imagem que a mulher carioca passa, né, de liberdade, de um pouco até de inconsequência, né? Eu não tinha esse perfil. Sim. Né? O meu perfil era conservador. Né? Mas eu tinha, eu às vezes sofri alguns preconceitos, digamos assim, do estereotipo da carioca. Sim. Que não era o meu caso. Sim. Mas acontece. Claro, e por isso que é interessante, né? Essa troca cultural, que as pessoas vão descobrir que o estigma, o estereótipo, né? Ele não cabe nas pessoas. As pessoas são muito maiores do que essa concepção, essa concepção superficial e rasa que o estereótipo traz, né? Então, por isso é interessante o contato, a troca cultural entre turistas e moradores, né? Então, quando o Bustin critica o turismo de massa, ele fala que o turismo de massa e a indústria do turismo, né, ele isola o turista, né, na bolha. Então, ele impede que essa troca aconteça. Então, essa troca é que vai fazer ruir essa concepção pobre, rasa, superficial que você tem da população local. Né, esse estereótipo, esse clichê.
né? Então, sem essa interação, sem essa troca cultural, isso não acontece. O que você tem, na verdade, é um reforço dos estereótipos, um reforço da animosidade, né, do estresse entre moradores e turistas. Só tem uma forma de você reduzir essa animosidade e enfraquecer esses estereótipos, né? É você criar interações, né? Você criar trocas culturais que vão desmistificar a população local, as mulheres cariocas, ou o jeito mineiro, né? O jeito do mineiro. O mineiro não é fofoqueiro. O mineiro é fofoqueiro também, né? O mineiro adora fofoca, mas ele não é só isso, né? Então, é isso que o turismo pode possibilitar, né? Então, essa que é a crítica que os autores fazem ao turismo de massa, né? A bolha que o turismo cria é que impede, né, que esses preconceitos caiam. Né? Só tem um jeito de cair, se as pessoas interagirem, descobrirem que interagir com uma mulher brasileira é muito mais do que um estereótipo. Essas pessoas são pessoas concretas, reais. Né? E inclusive os relacionamentos, né, entre turistas nativos surgem disso, dessa interação. Né? Os turistas casam com as brasileiras, as turistas, né, tem uma dissertação que estuda o fluxo turístico de mulheres dos países da Escandinávia, né, da Suécia, Noruega, Dinamarca, para a interação com homens no Brasil. Então é o contrário, né? Então o perfil é europeu, mas o gênero é outro. Né? São mulheres jovens, europeias. E aí mostra a interação delas com os homens brasileiros. Né? E aí é um choque também, né? Porque você tem uma idealização dessas mulheres, você tem uma idealização desses homens. Né? E você tem interações concretas, né, que vão desmistificar esses estereótipos, né, esses clichês. Né? Então o turismo, a dissertação analisa a interação afetivo-sexual de mulheres com homens. Né? Turistas mulheres, europeias e homens brasileiros. Né? Então é interessante esse estudo, né? Que é muito diferente da interação convencional de homens europeus com mulheres, né, mulheres negras, pardas e homens brancos. É muito diferente quando você inverte o gênero. Né? Gente, em relação ao tema da próxima aula, né, que é a turismofobia, que é a animosidade, o conflito que emerge, né, entre população local, nativos, né, e os turistas. Né? Como que o conceito de autenticidade ajuda a gente a compreender como que essa animosidade aumenta ou diminui, né? Como mediar os conflitos, né, entre moradores e turistas. Mais algum ponto que vocês querem chamar atenção, discutir? Professor, Pode falar, eu queria Priscila. falar uma coisa que foge um pouco. Eu queria falar uma coisa que foge um pouquinho disso, mas não está tão distante assim não. É a respeito que essas duas conversas, tanto do texto 2, que é o exotismo, tanto da turismofobia, elas bebem muito do estudo de caso, né? Dessa pesquisa. Sim, Eu sim. queria saber, é uma pergunta mais técnica, como que se dá essa avaliação desses estudos de caso? Porque, senão, deve ter um padrão, que eu gostaria de saber mais como que é, porque senão a gente pode, às vezes, você ter pessoas fazendo formulações em cima de casos isolados, né? O que não é o caso aqui, porque tem credibilidade as pesquisas, mas como que se dá a validação desses estudos de caso? É uma curiosidade. Você está interessado na metodologia, né? Isso. Aí a metodologia Se você puder falar um pouquinho. A gente tem que voltar no texto e ver de forma mais detalhada, né? Mas a metodologia segue padrões, né, de coleta de dados, né, de outros estudos, né, outros estudos nacionais, internacionais, né?
Então, aí é fundamental você, toda pesquisa, dialogar com outros casos concretos, com outros campos de pesquisa. Então, se eu fiz um campo de pesquisa em Fortaleza, eu estou interessado em numa pesquisadora que fez um campo de coleta no Rio, né, na praia do Rio, para o turismo sexual no Rio. Então, é fundamental você ter uma metodologia que permita essa comparação, né? Então, você tem metodologia qualitativa, quantitativa, você tem diálogo com a literatura internacional, né, que faz pesquisas no Mediterrâneo, né, onde tem turismo sexual no Caribe e no Mediterrâneo, na Europa, ou na Ásia. Né? Então, por exemplo, no turismo de realidade, que a gente vai ver, a autora que a gente usa, né, chama Bianca Freire, ela fez pesquisa na Índia e na África do Sul, eu acho, sobre turismo de realidade. Então, você tem turismo de realidade no México, você tem turismo de realidade no Brasil, na Índia, na África do Sul e etc. Então ela foi lá e, além de conhecer a literatura e as pesquisas concretas, locais, ela também fez pesquisa lá. E ouviu como que os turistas veem aquela comunidade que eles estão visitando. Então é importante isso. Depois ela foi lá e ouviu os moradores. Como que os moradores do Soweto, né, na África do Sul, não sei se é da cidade do Cabo, na África do Sul, como que os moradores veem esse tipo de turismo de realidade, como que eles veem os turistas, como que eles veem os guias. E aí ela fez a mesma coisa no Rio de Janeiro, né, entrevistou os moradores, né, fez perguntas similares para os moradores, né, usou uma metodologia similar. Né, como que você entende, você acha que o turismo de realidade é invasivo, ele desrespeita o morador, né, o turista que tira foto, vai embora, que não conversa, né, o turista que não fala o idioma. Na África do Sul é um país que fala inglês também, né? Aqui no Brasil, a barreira cultural e linguística dos turistas é maior. A maioria dos turistas que fazem turismo de realidade no Brasil são estrangeiros. Então você tem essa barreira do idioma. Então é difícil para o morador conversar, né? Fazer uma troca cultural com o morador de uma favela que ele visita, por causa do idioma. Ele precisa de um guia. E esse guia muitas vezes vai reforçar estereótipos, reforçar esses clichês, né? Então a sua pergunta é fundamental, né? Sobre a metodologia que vai permitir comparar esse estudo de caso, né? Interessante. Priscila, você perguntou como são feitos, né? Normalmente essas pesquisas que não são bibliográficas, né? Que não são só em publicações já existentes, que envolvem coleta de dados, elas utilizam outros profissionais envolvidos nesse trabalho. Normalmente tem o pessoal da estatística, né? Você tem que escolher o público-alvo que você quer pesquisar, né? E o que as perguntas que você quer as respostas, né? Para que possa ser feito um questionário e aí se estabelece qual a quantidade de entrevistados que deve ser feitos, né? Qual a quantidade de entrevistas devem ser feitas para que esse trabalho tenha um valor, né? Assim, que meça, né, uma questão que não é de um pensamento de apenas um, mas de um grupo, né, escolhido. Sim, obrigada, Norma. É isso mesmo, Norma, é isso mesmo. Você tem que ter parâmetros, né? Como você tem parâmetros? Então você tem um método antropológico, você tem um método sociológico, você tem um método estatístico, né? Que a sociologia usa, a antropologia usa menos, né? Então tem vários métodos que vão poder, que podem ser replicados. Né? Então a pesquisa que eu fiz numa favela do Rio, eu posso replicar essa pesquisa em São Paulo, posso replicar essa pesquisa numa cidade do Nordeste, né? Que tem turismo de realidade, ou na África do Sul, etc. Então isso é fundamental para você comparar os resultados, né? Bem, gente, mais algum ponto que vocês querem discutir sobre a autenticidade, sobre o tema da próxima aula, sobre turismofobia? Eu mandei aula para todo mundo tem todas as aulas, né? Mandei os textos e mandei todas as aulas. Sim.
né? Eu vou colocar agora no grupo. Isso do semestre, né? Isso. Eu vou colocar agora no grupo do WhatsApp o trabalho final. Para aquelas pessoas que não acharam no e-mail, né? O trabalho final eu vou colocar agora no WhatsApp, tá bom? Assim é só pegar lá o arquivo. E aí, é importante, gente, que vocês leiam as questões do trabalho final. Porque o trabalho final, ele é para, deixa eu abrir aqui para a gente ver, né? É bom sempre atualizar. O mês 14 de março. Então, o ideal é tentar ir respondendo para, se tiver dúvida, poder tirar, né? Não, isso é fundamental, né? Deixa eu abrir aqui e aí vocês vão ver o trabalho final. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o trabalho final, ele é para o dia 14 de março, mas ele tem que ser feito antes. Né? Ele não pode ser feito... Vocês não podem começar o trabalho no dia 11 de março. Senão vocês vão tirar entre 0 e 1. Né? A nota vai ser muito ruim. Então, na turma anterior, eu recebi as questões que os alunos iam fazendo. Né? Eu recebi à medida que os alunos iam fazendo. E aí eu dei feedback para os alunos. Eu li e falei assim, olha, tá no caminho, é coerente, tá relevante, ou joga fora, começa tudo de novo. Então, esse retorno que eu dou para os alunos é fundamental. Né? Os alunos têm que entender... Deixa eu aumentar aqui, ó. Então vocês estão vendo aí. Estão vendo aí todo mundo, né? Abriu a janela? Tá abrindo, né? Sim. Abriu. Tá abrindo aí. Então vocês estão vendo aí. A nota do trabalho final é uma nota alta, né? Vale 40 pontos. Vocês têm que responder. Vocês podem me enviar, por exemplo, a questão 1, por exemplo, vocês podem me enviar, a questão 2, né? A partir da semana que vem, vocês podem me enviar para eu ler e dar um feedback para vocês. A questão 3, por exemplo, é sobre a turismofobia. Então, a gente vai ter 2 aulas ainda sobre turismofobia, né? Então, vai demorar um pouquinho. A questão 4 é sobre turismo urbano. E a questão 5 é sobre turismo de realidade. Então, vocês têm que ler, vocês têm que reler as sínteses que vocês fizeram, e a partir das sínteses, vocês já podem responder a pergunta 1, né? Quais mudanças, né? Explicar as mudanças estruturais que produziram o turismo de massa, e o paradoxo, democratização e padronização. Né? E podem responder também a questão 2, que é sobre os conceitos, né, das abordagens teóricas sobre autenticidade. Né? Eu faço uma segunda pergunta: como mensurar a autenticidade de uma experiência turística? Né? E peço para vocês darem um exemplo, né? Ilustro com exemplo a oposição entre viajante e turista. Então, esse texto que vocês vão fazer, vocês vão escrever e me enviar, vocês podem me enviar antes do dia 14, que aí eu dou um feedback individual, né? Dá mais trabalho para mim, né? Se todo mundo me enviar cada questão com antecedência, eu vou ter muito mais trabalho. Mas em compensação, vocês vão se sentir mais seguros, vocês vão ter um retorno, né, da qualidade do texto, da coerência do texto, tá bom? Então, não deixa para fazer o trabalho final na última semana não, senão vocês vão chegar a uma nota entre 0 e 1, que é ruim, né? Porque o trabalho vale 40, não é isso? Tá bom? Professor, Tá certo. você prefere que mande por e-mail? Tipo, mandar um e-mail assim com uma questão perguntando? Isso, claro, por e-mail. Por e-mail. Manda com seu nome, né? Tem aluno que às vezes não coloca o nome no trabalho não, viu, gente? Isso é um pouco chato também, né? Então, manda, porque eu recebo muitos trabalhos, muitos e-mails, né? Então, coloca o seu nome, coloca tudo no cabeçalho, já faz o trabalho, o texto que você me enviar, já faz formatado, né? Eu coloco a formatação aí que vocês têm que entregar, Times New Roman, né? Fonte 12, etc. Para aí vocês já vão trabalhando em cima desse texto para ele virar a resposta final da questão. Né? À medida que eu fizer sugestões e corrigir e der um retorno, vocês vão trabalhando nesse texto e ele já vira a resposta
final que vocês vão me enviar. Tá bom? Professor, Pode falar, Thaís. o trabalho, dá para responder, tipo assim, pontuando as questões, tipo, 1 responde, 2 responde, é para fazer um texto geral respondendo cada um. Vocês tenham liberdade, né, para escrever da forma que vocês se entendem que fica mais claro para vocês. Né? Construir um texto mais claro para vocês. Mas um texto contínuo, um texto fluido, é melhor, né? Texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo texto tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? E aí vocês podem usar, inclusive, esse trabalho final para outro, pode ajudar vocês, na verdade, né? Em outras disciplinas, né, que vocês fizerem, vocês podem retomar essa discussão em outras disciplinas, ou na monografia de vocês, né? Ou em alguma pesquisa que vocês vão trabalhar, né, com um professor do curso. Então, tem que fazer bem feito o trabalho, porque esse trabalho pode servir para vocês, essa discussão, na verdade, né? Pode servir para vocês como um texto seu, um texto que vocês podem usar, né, que vocês fizeram, para para publicações, né, para pesquisas, para monografia, né, para o futuro de vocês no curso. Tá bom? Professor, que está pedindo o conceito da autenticidade e para mensurar, é para fazer no ponto de vista dos 4 autores que a gente falou? É para fazer do ponto de vista daqueles autores que vocês entendem que permitem responder a questão. O John Murray não permite, né? O Cohen não. O Cohen ele vai apresentar uma escala. Então, o Burstyn, então vocês podem colocar que o Urey e o Cohen se opõem a essa discussão da autenticidade. Então vocês vão ter que usar os autores, que é o Burstyn e o McKenna. Ok? Ok, obrigada. Hein, gente, mais alguma questão, alguma dúvida sobre o tema da autenticidade, sobre o link com o próximo tema, que é a turismofobia, ou sobre o trabalho final? Oi? Sem dúvidas. Tá bom. Então a gente pode encerrar? Por mim, sim. Então tá bom. Podemos. Então a gente encerra agora e eu mando a nota da síntese, né? Da síntese de autenticidade que vocês me enviaram. Eu mando até quinta-feira. Tá bom? Até quinta-feira eu corrijo e mando para vocês. Tá bom. Muito obrigada. Então, Tá viu? bom, muito Eu vou deixar a aula disponível para vocês. Eu vou enviar o link dos 2 arquivos da aula de hoje, tá bom? Então, boa semana para vocês. Obrigado. E aí, eu vou colocar agora o trabalho final no WhatsApp, no grupo, tá bom? Então, dúvidas é só escrever por e-mail ou no WhatsApp. Tchau. Então, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa semana.